Para presidir os trabalhos deste tema, convidamos à frente a delegada de polícia, Maria de Lourdes Cano. Como debatedor do tema, convidamos o doutor Fábio Andreazzi, vice-presidente da União dos Juristas Católicos. Nosso convidado para apresentar o tema, os perigos do Estado tecnocrático, é o doutor Tadeu Nóbrega. É mestre em Direito pela PUC de São Paulo, PUC de São Paulo, no ano de 2017, onde também cursou em 2012 o bacharelado. Analista processual do Ministério Público da União, lotado na Procuradoria da República em São Paulo, diretor-secretário da União dos Juristas Católicos, também de São Paulo, participa da diretoria do Centro de Formação Familiar do Estado de São Paulo. É membro da João Paulo II Academia para a Vida Humana e Família e do Centro de Estudos de Direito Natural José Pedro Galvão de Souza. Palestrante, conferencista e possui diversos artigos e capítulos de livros publicados. Para conduzir o tema, vamos ouvir neste momento a delegada de polícia Maria de Lourdes Cano. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui a todas as autoridades presentes, em nome do nosso arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas, Padre Marinoni, desembargador Carlos Eduardo Contar, desembargador Sérgio Martins, em nome deles, cumprimento todas as autoridades presentes, acadêmicos e profissionais, de uma forma geral, até para que a palestra flua de uma maneira mais rápida. Cumprimentar aqui o nosso debatedor, doutor Fábio, e o nosso querido palestrante, doutor Tadeu da Nóbrega, que é mestre em Direito e também é diretor-secretário da União de Juristas Católicos do Estado de São Paulo, a UJUCASP, e que falará sobre a temática Os Perigos do Estado Tecnocrático, trazendo, através de seu conhecimento, sua visão geral de tão importante tema que certamente muito contribuirá para o entendimento dos conhecimentos, dos acontecimentos hoje por todos nós vivenciados. Doutor Tadeu da Nóbrega, se sinta à vontade e o momento é seu. Muito obrigado, doutora. Quero primeiramente saudar Sua Excelência Reverendíssima, Dom Dimas, uma honra muito grande ter recebido o convite para fazer essa exposição aqui na União dos Juristas Católicos. É uma grande alegria, também magnífico reitor Padre Marinoni, essa universidade que é, sem dúvida alguma, uma das mais tradicionais aqui do estado do Mato Grosso do Sul e que já produz e tem muitos frutos na sociedade. Agradeço mais uma vez a doutora Maria de Lourdes Cano e também o doutor Fábio, e já economizando também, já saúdo a todos os presentes, todos que aqui estão, todas as autoridades. Para mim é também um grande desafio fazer uma palestra depois do desembargador Dr. Ricardo Dipp. Dr. Ricardo Dipp é, sem dúvida alguma, para mim, uma das grandes referências que eu tenho na vida profissional e também nos estudos acadêmicos e como isso nós podemos tratar. Então, para mim, uma grande alegria estar aqui hoje. E essa União dos Juristas Católicos aqui do Mato Grosso do Sul, ela vem também com a importância de ser uma das novas uniões de juristas católicos para também, nesse ambiente
nessa cidade, nesse estado, nessa região, e também em todo o Brasil, que possa desenvolver atividades e, eventualmente, levar questões até o Supremo Tribunal Federal, até o Superior Tribunal de Justiça, seja como amicus curiae, seja como titular de ação civil pública, e esses seminários e produções acadêmicas, para nós, da União dos Juristas Católicos de São Paulo, é sempre uma alegria quando há uma nova associação de juristas católicos. E nós, aqui falando em nome do Dr. Luiz Gonzaga Bertelli, presidente da União dos Juristas Católicos de São Paulo, e também do Dr. Ives Gandra da Silva Martins, que é presidente do Conselho da União dos Juristas Católicos de São Paulo, nós nos colocamos sempre à disposição de todas as uniões de juristas católicos, e especialmente dessa, para que possamos desenvolver essas atividades. O tema aqui que me foi proposto, que é sobre os perigos do Estado tecnocrático, talvez o nome possa ser algo difícil de ser compreendido, algo dessa forma, mas nós devemos compreender que se trata de um tema muito, mas muito atual mesmo. Porque quando nós falamos em tecnocracia, nós devemos saber que a tecnocracia ela começa partindo de um atomismo individualista, passando para um Estado liberal, depois também um Estado socialista, até que nós tenhamos o que nós chamamos de estados totalitários, né? O Dr. Ricardo, na sua apresentação, falou muito bem, como é de costume, sobre as questões que envolveram esse liberalismo e como isso acabou gerando, e como gera posteriormente em cada indivíduo, em cada pessoa, situações que depois acabam construindo essa situação de forma que você não consegue um desenvolvimento de ser verdadeiramente católico. E aqui, quando nós falamos de todas essas revoluções, dessas revoluções que surgem, né, e Plínio Correia de Oliveira falava em 3 revoluções. Ele falava na pseudo-reforma, ou que seja a Revolução Protestante, né, como a primeira grande revolução, e que dá origem às outras revoluções. A Revolução do Liberalismo, dentro propriamente da Revolução Francesa, a Revolução Americana e outras revoluções, e também a Revolução Comunista, já um pouco depois da Revolução Francesa, também a Revolução Comunista, que guarda isso. Só que nós não podemos compreender que as revoluções param no comunismo. As revoluções elas continuaram acontecendo e continuam cada vez mais acontecendo. É só nós observarmos, por exemplo, que a Revolução Modernista ela continua, a Revolução Modernista que foi tão combatida por São Pio X, por exemplo, ela continua. Há outras revoluções, por exemplo, a Revolução Sexual, a Revolução Feminista, a Revolução da desconsideração do homem, né? Essa revolução que parece abandonar a própria natureza, né? Uma revolução até antinatural. Também as revoluções antinatalistas. Tudo isso são revoluções que acabam, à sua maneira, também negando a verdade. E quando nós pensamos, pois, nessas revoluções, talvez seja até talvez um exagero dizer que a primeira revolução tenha sido a Revolução Protestante. Porque se nós formos na origem de cada uma dessas revoluções,
nós vamos chegar na primeira grande revolução, que é a revolução do non-serviam, que é a revolução de Lúcifer contra Deus. Então, essas revoluções, elas precisam ser combatidas. E a revolução tecnocrática é também uma dessas revoluções que partem da natureza das outras revoluções, que é a natureza do non-serviam, é a natureza que nega a primazia de Deus. E Dom Cigot, ele dizia que o que une essas revoluções é a rejeição de Deus, de Cristo, da Igreja e de tudo que deles provém. É o ideal da cidade do homem sem Deus, oposta à cristandade e à ordem natural e à cidade de Deus. O Dr. Egberto tinha feito uma menção a Santo Agostinho, a cidade do homem, cidade de Deus. É exatamente nesse contexto que Dom Cigot ele faz essa consideração, em que ele coloca: ora, nós estamos aqui valorizando essa cidade do homem sem Deus, nós estamos abandonando Deus. E a tecnocracia, como nós veremos, ela é uma dessas revoluções em que se procura afastar Deus. É uma revolução que também, por sua vez, afasta a própria existência de Deus. Na verdade, quando nós tratamos também essa questão das revoluções, a Igreja parece ter procurado responder a essas perguntas, a cada uma dessas doutrinas que buscam afastar Deus do seio da política, do seio da sociedade. E a resposta que o Papa Leão XIII dá é uma resposta que procura afastar o liberalismo, afastar o socialismo, para propor como a grande solução para a sociedade, a solução definitiva para a sociedade, como consta na Rerum Novarum, é a caridade. Muitas vezes a gente acaba esquecendo que a caridade é a grande solução para os nossos problemas políticos. Às vezes nós contamos muito com o Estado, outros fazem do mercado um Deus, e assim esquecem que a solução pode estar em cada um de nós a partir do exercício da caridade, a partir de nós reconhecermos cada uma das pessoas também como aquilo que elas são verdadeiramente, que são filhas de Deus. E então, para que nós possamos fazer isso, buscar na caridade como a solução definitiva para os problemas também de Estado, é importante destacar a essencialidade do desejo de cada uma dessas pessoas no desenvolvimento das virtudes. Esse desenvolvimento das virtudes, ele só pode ser feito, só pode ser obtido, só pode ser conseguido quando as pessoas não se esquecem da realidade da graça. É necessário que nós estejamos abertos para aceitarmos que Deus opere transformações em cada um de nós a partir da graça. Então, não nos fechemos a isso. Saibamos, até aproveitando aqui o eixo da palestra anterior do Dr. Ricardo Dippe, quando nós falamos em sermos juristas católicos, sejamos ao preço de tudo que nos custe sermos juristas católicos. E sejamos assim nas nossas atividades profissionais, e aí não importa se no tribunal, se no escritório, se na faculdade, onde quer que estejamos, nós precisamos ser verdadeiramente católicos, estar abertos à graça e, com isso, também
desenvolvermos as virtudes, para defendermos os valores de Deus, os valores ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, já entrando mais diretamente no tema da nossa palestra, que é em relação aos perigos do Estado tecnocrático, e eu achei que seria importante nós termos essa introdução para sabermos a solução para cada um desses problemas. Quando nós falamos de tecnocracia, essa expressão ela vai aparecer primeiro nos Estados Unidos, a partir da Primeira Guerra Mundial, que vai designar um governo de técnicos, de pessoas que são técnicas, que têm um conhecimento científico, e assim que elas acabem exercendo atividades governamentais. E essa ideia da tecnocracia, ela foi difundida, portanto, lá nos Estados Unidos, na época do New Deal, com o presidente Franklin Delano Roosevelt. E a Revolução Tecnocrática é interessante que, a partir dessa época, ela ganha muito espaço em todo o mundo. E José Pedro Galvão de Souza vai destacar que, se nós pegássemos as 3 grandes potências daquela época, e as 3 grandes potências eram a grande potência capitalista, que eram os Estados Unidos, a grande potência comunista, que era a União Soviética, e a outra grande potência, inclusive militar, que era a Alemanha nazista, todas elas vão ter algo em comum, que são os tecnocratas no poder. Todas essas 3 grandes potências da época têm no poder os tecnocratas. E aqui vale, portanto, a gente destacar que, em vista disso, até se poderia dizer que na Segunda Guerra Mundial, quem sai realmente vitoriosa da Segunda Guerra Mundial é a União Soviética, que consegue, a partir disso, a partir do seu governo e a partir do fim ali da Alemanha nazista, e que começa a ser feita a divisão da Europa, ali do leste europeu, a União Soviética consegue transformar uma série de governos tecnocráticos, ao seu redor, né? Então, são vários governos de tecnocratas dentro daquele ambiente que ladeia a Rússia. A Rússia, e, portanto, formando a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui nos traz à memória também uma das mensagens que Nossa Senhora de Fátima deu aos pastorinhos, né? Que a Rússia, ela propagaria seus erros, e, de fato, a União Soviética cresceu a partir do que é a tecnocracia, e que nós vamos ver quais os males que a tecnocracia pode gerar para a sociedade. Mas aqui, quando nós falamos sociedade, entendam que nós devemos reconhecer a sociedade não como um público, um grande número de pessoas independentemente. Nós devemos reconhecer que a sociedade, ela é formada por pessoas. E o mal que se faz a uma sociedade é também o mal que se faz a cada uma dessas pessoas. E essas pessoas não são pessoas quaisquer. Essas pessoas têm almas e são imagem e semelhança de Deus. Então, aí nós devemos ter também consciência da gravidade das ações de Estado em relação às pessoas. E José Pedro Galvão de Souza, também comentando
a tecnocracia, ele vai indicar que a tecnocracia não é uma forma de governo e também não é uma forma de Estado. Ela acaba sendo, portanto, uma ideia dominante que transporta da ordem econômica, da ordem política, para manipulação do poder por especialistas. Então, os especialistas são aqueles que vão dar ordens de governo. São, portanto, os especialistas, esses homens habilitados, que vão conceber e vão pôr em prática os planos de como deve ser conduzida a administração. Esses técnicos, eles não vão apenas administrar, mas eles vão também influenciar a decisão de comando. E é isso que acontece, por exemplo, na economia, com financistas, com elites de administradores que tenham conhecimentos técnicos especializados, e nós observamos que a tecnocracia ela pode estar presente tanto no ambiente público como no ambiente privado. Existem empresas que funcionam de forma tecnocrática, mas a nossa ideia aqui é discutir o Estado tecnocrático. E alguém pode se perguntar, ora, mas por que um governo de pessoas técnicas, que tem domínio numa determinada área, por que isso vai ser uma coisa ruim? Por exemplo, lá na Holanda, nos Países Baixos, que a gente sabe que, eventualmente, um problema de fluxo de água pode fazer com que o país fique submerso, ali entende-se a importância de ter alguém especialista naquela área para evitar que isso aconteça. Também, no pós-fácil do livro, dessa última edição do Estado Tecnocrático do José Pedro Galvão de Souza, o Dr. Ricardo Dipp, ele lembra também por exemplo, do fato do recrutamento de técnicos por Dom João II, né, o príncipe perfeito, que contratou cartógrafos, contratou físicos, geógrafos, e assim viabilizou tanto as grandes navegações como os descobrimentos. E então não significa dizer que pessoas técnicas não devam participar de governos, porque existe uma grande diferença dessa atuação de Dom João II com o que é realmente o Estado tecnocrático. Porque no Estado tecnocrático, esses tecnocratas, esses managers, esses experts, são eles que acabam dando as orientações de governo. Então, se você pega, por exemplo, esse caso de Dom João II, e ele contrata pessoas que vão desenhar mapas, que vão fazer orientações sobre navegação, não significa que se está dando poder a essas pessoas para gerirem o governo. Agora, quando nós pegamos, por exemplo, de décadas passadas, em que no Brasil passa-se o poder para aquelas pessoas que estão na gerência, na execução de projetos da administração pública, que não importa quem passe pelo governo, pode ser o candidato A, B, C, do partido X, Y ou Z, não importa quem esteja no governo, quem detenha o cargo, mandato eletivo, serão sempre aqueles burocratas, serão aqueles experts, serão sempre aqueles gestores da administração pública que vão fazer com que o governo ande adiante. Ora, de nada adianta a população se envolver politicamente, porque o governo estará na mão desses chamados tecnocratas. Ora, mas isso ainda não responde essencialmente o porquê que isso acaba sendo tão ruim.
embora a gente já veja que não há perfeição em um governo exercido por pessoas técnicas. Mas ainda nós vamos conseguir, olhando para essa vivência, olhando para a experiência dos países que entregam seus governos nas mãos dos tecnocratas, eles acabam fazendo com que se perca a ordem dos valores da sociedade e faz também com que se perca a ordem das coisas. Por quê? Porque o financista, a pessoa que faz essa gerência, ela nem sempre está preocupada com a sociedade. Então, ela vai, o tecnocrata, o verdadeiro tecnocrata, ele vai fazer com que o governo se desenvolva da seguinte maneira. Ora, eu preciso resolver os problemas do aqui e agora. Então, tomemos, por exemplo, uma questão de que hoje nós temos um problema com a questão da alta expectativa de vida, tem um problema geracional, e hoje nós temos problema com a previdência social. O que passa na cabeça do tecnocrata? Ora, eu preciso resolver um problema aqui, que é a população está ficando mais velha e acaba não produzindo tanto quanto se pode, e o tecnocrata ele vai entender que, ora, então tudo bem que a gente promova a eutanásia. Outra situação que pode acontecer e que já aconteceu no Brasil. O que diz o tecnocrata quando um bebê no ventre da sua mãe está com alguma doença, que pode ser que viva 2, 3 dias, ou 3 meses, ou talvez 1 ano, ninguém sabe ao certo, né? A ciência, às vezes, tem esse problema que ela não sabe muito com certeza. Ela só sabe que o bebê vai morrer. Nem que morra com 90 anos, mas sabe que o bebê vai morrer. E aí ele propõe que se faça um aborto de uma criança que tem algum problema na formação do cérebro. E assim nós vamos vendo situações em que os tecnocratas eles vão indicando o que é bom para o aqui e o agora do governo. Como eu vou resolver os meus problemas? Mesmo que isso custe vidas, mesmo que isso custe a verdade, mesmo que isso custe a nossa relação com Deus, mesmo que o nosso Estado tenha que se voltar contra Deus, mesmo que o Estado tenha que, assim como Lúcifer, dizer eu não serve. E assim faz-se essa revolução tecnocrática, esse governo dos técnicos que fazem com que você tenha um governo de pessoas, burocratas, técnicas, e que se esqueçam de olhar para Deus e assim resolver verdadeiramente os problemas. Portanto, para esses tecnocratas, os fins vão justificar os meios. Ora, se há um certo grupo de pessoas que são descartáveis, pode-se matar as pessoas, e assim tanto faz, não tem diferença. Então, esse mito do apoliticismo, né? Então, eu não sou político, eu sou técnico, e assim a gente descaracteriza. Nós falávamos na última palestra também da perspectiva de Aristóteles, né, que o homem é um animal político, e para viver em sociedade nós devemos fazer política. A política é importante para os meios sociais. Nós não podemos entregar os destinos de uma nação, os destinos de uma cidade, os destinos do governo das nossas vidas para técnicos,
para pessoas que vão dizer aquilo que entendem que cientificamente justifica aquilo que elas querem que seja feito. Então, o tecnocrata, ele tem muito esse costume de julgar que eles são os únicos que detêm o conhecimento, os únicos que têm a chave de todas as questões. Eles são, portanto, os sacerdotes da tecnocracia, né? Então, você tem por exemplo, você tem uma organização de saúde que, durante a pandemia, fala que é necessário fechar as igrejas para que possa evitar o contágio de uma determinada doença, como foi no caso do Covid. Ora, alguém consegue comprovar cientificamente que a presença numa missa teria levado as pessoas a morrerem? E ainda que conseguissem, será que uma pessoa, querendo ela própria, não tem o direito de colocar o direito da religião, que é superior aos outros direitos, a virtude da religião, por exemplo, embora não seja uma virtude nem teologal nem cardeal, é uma virtude que é superior a virtudes cardeais, por exemplo. Então, a virtude da religião é aquela que nos aproxima de Deus, é aquela que nos aproxima da verdade. E aí nós passamos assim, durante o exercício dos poderes do Estado, a entregar os destinos de um país, os destinos de um governo, na mão desses tecnocratas que constituem uma verdadeira espécie de religião. E uma religião que, inclusive, tem os seus próprios dogmas, né? Nós poderíamos até dizer, por exemplo, que fora da tecnocracia não tem salvação. Então, você tem situações em que pessoas não podem trabalhar na empresa porque não conseguem comprovar porque não conseguem comprovar que foram vacinadas. Então, há sempre essas questões que precisam ser resolvidas. Então, esse é um grande problema que também precisa ser entendido. Se nós falarmos, eu estou vendo aqui que eu tenho só mais 2 minutos, então eu vou passar aqui rapidamente sobre algumas dessas questões, né? Então, se nós falássemos, por exemplo, daquilo que Teilhard de Chardin ele propunha, né, que ele entendia como se levaria a partir da vida social a uma nosfera, que seria a partir da integração de todo o pensamento humano, quer dizer, todo mundo passaria a pensar exatamente as mesmas coisas e, assim, nós teríamos um mundo perfeito, uma espécie de paraíso, quando todos pensassem exatamente igual. E é isso que a tecnocracia propõe, é isso que a tecnocracia quer de cada uma das pessoas, que as pessoas abandonem as suas individualidades, que as pessoas abandonem aquilo que faz delas diferentes, que faz delas cada um indivíduo, cada um filho de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque todos somos filhos de Deus, mas eu sou filho de Deus porque Deus me fez a sua imagem e semelhança, e eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Deus quis assim me dar a graça de me fazer filho dele. E a tecnocracia, ela nega isso, porque ela quer fazer que todos sejam iguais, como nas grandes distopias de, por exemplo, 1984, de Orwell,
ou então em Aldous Huxley, o Admirável Mundo Novo. E, por falar em Aldous Huxley, ele tem uma frase até sobre a tecnocracia, né, sobre tecnocratas, que ele diz que os tecnocratas eles julgam ter bons motivos para serem controladores do mundo. E é exatamente isso que eles querem, formar pessoas todas iguais, cada uma do seu jeito, cada uma do mesmo jeito, para formar uma sociedade sem qualquer distinção, fazendo com que a igualdade não seja a igualdade cristã, mas uma igualdade em que, independentemente de qualquer coisa, todo mundo vai usar o mesmo uniforme, todo mundo vai se portar do mesmo jeito, todo mundo vai ter que tomar um determinado remédio, todo mundo vai ter que se manifestar da seguinte forma, porque se não fizer assim, está fora da sociedade, está fora da salvação. E dessa forma, acaba, portanto, negando a verdade, negando a existência de Deus e negando a igualdade verdadeira, porque quando nós falamos de igualdade, e às vezes a gente acaba pegando certas tríades de manifestações, liberdade, igualdade, fraternidade, mas nós não sabemos o que é liberdade verdadeira, nós não sabemos o que é igualdade verdadeira e nós não sabemos o que é fraternidade verdadeira. E a igualdade não é ser todo mundo igual, mas a igualdade, quando Deus nos faz iguais porque Ele nos faz a imagem e semelhança dEle, e não que nós devamos ser iguais ou que não deva haver diferença entre pessoas, como há, por exemplo, a diferença na dignidade de um sacerdote em relação a uma pessoa que assim não é. Há diferenças, e as diferenças é que nos engrandecem, porque é assim que Deus quis e dispôs o mundo, com uma hierarquia devidamente definida, e assim possamos fazer a vontade de Deus. Só uma última coisa que eu tenho aqui para falar, que para isso nós precisamos fortalecer as virtudes que nós mencionamos. E, até tomando um dos exemplos que o Dr. Ricardo deu, que foi a vida de Santo Inácio de Antioquia, se for preciso, para enfrentar um estado mau, que nós, assim como Santo Inácio, possamos ser feitos comida de leões e, assim, procurar a salvação das nossas almas. Parabéns ao palestrante Dr. Tadeu da Nóbrega pela palestra de excelência, e passo a palavra ao Dr. Fábio Andreazzi. Bom, eu prometo ser bastante breve e objetivo, em que pesem todos os cumprimentos já feitos, por uma questão de justiça. Cumprimento novamente nosso referendo arcebispo metropolitano de Campo Grande, nosso Dom Dimas. Deus realmente foi muito generoso com a gente quando nos mandou o senhor como pastor. Cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, na pessoa do desembargador Luiz Tadeu, pessoa muito liana, muito querido por nós da advocacia. Cumprimento o professor Ricardo Dipp. Hoje foi um dia muito especial, já consegui externar a minha felicidade ao senhor, sempre lhe admirei desde os tempos de faculdade, hoje foi um dia bastante especial. Tadeu, também foi um grande prazer conhecê-lo, quero cumprimentá-lo pela brilhante palestra. Minha questão é bastante pontual, parece que ficou bastante claro na sua exposição que a tecnocracia é um instrumento muito querido e preferido pelos regimes totalitários e ditatoriais. Por outro lado, também ficou claro, pelo menos para mim, estou dizendo por mim, mas eu acho que ficou claro com as suas palavras bastante elucidativas, que não se trata de repelir a técnica por repelir. A técnica em si, ela não é necessariamente má. O que eu gostaria de saber do senhor, doutor Tadeu, é o que a gente precisa fazer para equalizar essa questão da tecnocracia com a desumanização da política, né, que parece-me que ficou bastante evidente que a tecnocracia levada em últimas consequências, ela desumaniza a política. O que poderia ser feito para a gente equalizar isso corretamente
não permitir a desumanização da política, mas aproveitar o que a técnica tem de bom para nos oferecer. Obrigado, Fábio, pela pergunta. Você tocou num termo fundamental aqui, numa expressão fundamental, que é a questão da desumanização da política. Quando nós falamos de tecnocracia, o que há é uma verdadeira desumanização. Porque quando nós negamos que cada um é um indivíduo, quando nós colocamos todo mundo no mesmo bolo da sociedade, nós estamos, portanto, numa situação de verdadeira desumanização. E como é que nós podemos enfrentar isso? O enfrentamento disso vai pelo desenvolvimento das virtudes de cada indivíduo. Alguém precisa, como dizia o conto antigo, alguém precisa dizer quando o rei está nu. Alguém precisa falar, espera aí, isso daqui não está certo. Nós estamos nos submetendo a uma situação que nos causa flagelo porque nós estamos aceitando que tecnocratas me digam quem eu sou e assim eu nego aquilo que eu verdadeiramente sou. Então, a coisa fundamental aqui é o desenvolvimento das virtudes e, notadamente, a virtude da fortaleza. E já que nós falamos de martírio, já que nós falamos de mártires, o ponto final, o ápice do exercício da virtude da fortaleza é o martírio. E aqui vale lembrar, aquele que é o padroeiro dos políticos e que foi um grande jurista, que foi um jurista que esteve no reino, foi Lord Chanceler do Reino da Inglaterra durante o reinado de Henrique VIII, que foi o São Tomás Moro. Ele acaba entregando a sua vida, sabendo que aquilo, por mais que causasse sofrimento a si mesmo, a sua família, era o necessário para salvar o Estado das determinações de um rei injusto. Vamos abrir as perguntas para o público. Nós temos 3 perguntas aqui formuladas. Vamos para a primeira. Palestrante, o José Pedro Galvão, em seu artigo Unindo Forças contra a Subversão Planetária, alerta sobre a Revolução Mundial. Como evitar que a tecnocracia global invada as fronteiras nacionais? Uma das coisas dessa revolução é que nós até estamos perdendo de vista o mal que isso pode fazer, né? Então, assim, antes a revolução global, nós acreditávamos que viria por um governo mundial, gerado talvez pelas Nações Unidas ou alguma coisa assim. Mas hoje nós vemos que nós estamos, muitas vezes, nos submetendo à gerência, inclusive, de empresas e interesses particulares. Basta nós vermos do quanto nós abrimos mão de direitos nossos, de privacidade nossa, para termos, por exemplo, um aplicativo de WhatsApp ou uma rede social, ou o que seja, quanto nós abrimos mão disso para termos um benefício enquanto essas big tech, essas corporações, elas acabem conseguindo, de alguma forma, governar a nossa vida, né? Às vezes a gente nem sabe que a gente quer um determinado produto e a gente está mexendo no celular, vem na rede social, compre isso daqui, você fala, nossa, eu não tinha pensado, mas realmente eu preciso disso. E assim a gente acaba fazendo com que